Vamos agora para o segundo episódio da série de 3 episódios sobre cálculo da constante de equilíbrio. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Fica comigo até o fim do vídeo. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio de um total de 3 episódios da série Como Calcular a Constante de Equilíbrio. Eu sou o professor Bechara e este é o canal Acadequímica. Hoje nós vamos calcular a constante de equilíbrio a partir de quantidades fornecidas no início da reação. Vamos ver? Mas antes disso, não esqueça, vamos lá, inscreva-se no canal, me ajude a divulgar essas aulas. E agora vamos ver uma questão da Universidade Estadual do Piauí. Acompanhe a leitura. São colocados para reagir 6,0 mol de NO2 e 7,0 mol de SO2 em um recipiente de 1 litro. Quando o equilíbrio é estabelecido, 4,5 mols de NO são formados. O valor da constante de equilíbrio é... O que é que nós vamos fazer? Primeira coisa é identificar a reação química. E não esqueça o balanceamento. Foi dado na questão que tem NO2 reagindo com SO2 e vai formar NO. Mas, ora, por uma questão de balanceamento, você vai identificar que tem que formar SO3. Bora conferir o balanceamento? Um nitrogênio. Reagente, um enxofre, produto, um enxofre. Oxigênios, 4 oxigênios nos reagentes, 4 oxigênios no produto. Está tudo balanceado. A outra informação é que a concentração no início da reação era de 6 mols do dióxido de nitrogênio e 7 mols por litro do dióxido de enxofre. Não há quantidades iniciais dos produtos. Mas, professor, como é que eu vou saber se tem ou não tem quantidades iniciais dos produtos? Quando não informar essa quantidade inicial, a gente já sabe, subentende que é zero. Porém, ele informou que no equilíbrio, as concentrações do equilíbrio, no equilíbrio foi identificado 4,5 mols por litro de NO. Bom, vou pensar assim. No início, tinha zero. Agora, no equilíbrio, tem 4,5. É sinal que durante a reação houve a formação de 4,5 mols por litro. Porque se eu tinha nada e agora tenho 4,5, tem que ter formado 4,5. Detalhe, proporção estequiométrica, 1 para 1 para 1 para 1. Como todos os coeficientes são iguais a 1, tudo que acontecer com uma substância acontecerá com as outras na mesma proporção. Ou seja, o trióxido de enxofre vai ser formado na mesma proporção, ou seja, 4,5 mols por litro. Vamos ver o que aconteceu no início. 6, 7, 0 e 0. Legal. O que é que acontece durante o desenvolvimento da reação? Se a quantidade de produto é 0, vai ter que consumir uma quantidade de reagentes para dar origem a uma certa quantidade de produtos. Mas como o coeficiente também é 1, então vai haver o consumo de 4,5 mols por litro do dióxido de nitrogênio. E vai haver também o consumo dos mesmos 4,5 mols por litro do dióxido de enxofre. No momento do equilíbrio, nós teríamos 6 menos 4,5 que foi consumido, nós teremos a concentração de 1,5 mols por litro do NO2. No momento do equilíbrio, teremos 7 menos 4,5, 2,5 mols por litro do dióxido de enxofre. O NO tinha nada, formou 4,5, tem 4,5 mols por litro. O SO3 tinha nada, também formou 4,5, então também tem 4,5 mols por litro. Tranquilo até aqui? O que é que nós acabamos de fazer? Nós montamos uma rápida tabela com as quantidades das concentrações no início, durante a reação e no momento do equilíbrio. As quantidades iniciais dos reagentes foram fornecidas. Dos produtos, como não tem nada, a gente considera a quantidade 0. Fechou? Legal, né? Durante a reação, como tem que formar produtos, os reagentes serão consumidos
enquanto que os produtos serão formados, por isso aparece menos nos reagentes e aparece mais nos produtos. No final, no estado de equilíbrio, nós vamos ver a quantidade inicial, diminuir ou aumentar, conforme o caso, e achar a quantidade do equilíbrio. 6 menos 4,5, 1,2, 1,5. 7 menos 4,5, 2,5. 0 mais 4,5, 4,5. 0 mais 4,5, 4,5. E agora, vamos calcular a constante de equilíbrio. A expressão, como é que vai ficar? A expressão da constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio será concentração de NO vezes a concentração de SO3 sobre concentração de NO2 vezes a concentração de SO2. Substituir. Agora vamos substituir os valores do equilíbrio. Concentração do monóxido de nitrogênio, 4,5 vezes. Concentração do trióxido de enxofre, 4,5 sobre concentração do dióxido de nitrogênio, 1,5 vezes concentração do dióxido de enxofre, 2,5. Fazendo essa operação, vamos encontrar, portanto, uma constante de equilíbrio igual a 5,4. Vamos dar uma olhadinha na questão de novo. Vamos ver as alternativas. A única alternativa possível é letra C. Legal, tranquilo, revendo. Quantidades iniciais, quantidades que evoluem durante a reação, quantidades do equilíbrio. O que nós vamos calcular é uma constante de equilíbrio. Portanto, você vai pegar as concentrações da última linha, as concentrações do momento em que o equilíbrio é estabelecido. E agora nós vamos fazer mais uma questão, porém agora o grau de dificuldade é um pouquinho maior. Acompanhe a leitura, uma questão da Universidade Federal do Pará. A uma certa temperatura, a constante de equilíbrio, Kc, para a reação representada abaixo, é igual a 9. Na reação tem NO2 mais NO, formando N2O mais O2. Suponha que 0,06 mols de cada um dos reagentes estão misturados com 0,10 mols de cada um dos produtos em um recipiente de 1 litro de capacidade. Dados: massas molares de nitrogênio 14, oxigênio 16. Assim, quando a mistura alcançar o equilíbrio na temperatura do experimento, a massa de N2O em gramas obtida será igual a... Nesse caso, nós vamos ter mais etapas a cumprir, mas é importante fazer essa questão para a gente perceber a diferença e as formas de resolver. Observe, agora nós temos quantidades iniciais dos reagentes e dos produtos, e ele deu o valor da constante de equilíbrio. Nesse caso, vale 9. O que a gente vai fazer agora é saber, é identificar se a reação vai ser deslocada para o sentido direto ou se vai ser deslocada para o sentido inverso. Nós vamos calcular isso. Mas atenção, atenção. No primeiro momento, pode causar a impressão que, como 0,10 é maior que 0,6, pode causar a impressão que vai consumir produtos e formar reagente, vai deslocar no sentido inverso. Mas eu não tenho essa garantia só de olhar para os números. Eu preciso calcular quanto é o quociente dessas concentrações neste momento, para saber se a reação vai para a direita ou para a esquerda. Nós vamos usar um artifício. O artifício é calcular o quociente reacional. Vou colocar aqui. Nós vamos calcular o QC. Mas, professor, não é KC. Verdade, mas agora vamos calcular o quociente, que é calculado a qualquer momento, estando ou não em equilíbrio. A fórmula é a mesma. Então, nós vamos ter concentração de N2O vezes a concentração de O2. Legal. Sobre a concentração de NO2
vezes a concentração de NO. Fechou? Agora vamos substituir esses valores aqui para calcular o QC, o quociente reacional. Nós temos aqui 0,10, 0,10. 0,10 vezes 0,10 sobre. Aqui embaixo o que é que nós temos? 0,6 sobre vezes 0,6. Fazendo essa operação, isso dá algo muito próximo de 2,78. Mas, professor, o valor que a gente esperava para a constante de equilíbrio é 9. E o valor usando essas quantidades é muito menor do que 9. Isso quer dizer que a gente precisa aumentar esse valor. Para aumentar esse valor, tem que aumentar as quantidades do numerador. Ou seja, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido direto. Então, agora, eu tenho certeza que nós vamos ter que consumir uma certa quantidade de cada reagente e nós vamos formar uma certa quantidade de cada produto. Mas por que a gente vai ter que consumir reagente e formar produto? Porque a gente quer aumentar esse valor. Para aumentar esse valor, precisa aumentar a quantidade do numerador e diminuir a quantidade do denominador. Mas qual vai ser essa quantidade, professor? Não sei, eu vou chamar de x por enquanto. Mas se o coeficiente é 1 para 1 para 1 para 1, vai ser x para todo mundo, porque a proporção tem que ser a mesma. Legal? Nós vamos encontrar no equilíbrio as quantidades 0,06 menos x. 0,06 menos x. Nós vamos encontrar 0,10 mais x e aqui 0,10 mais x. Muito bem. Vamos agora escrever a expressão da constante e substituir esses valores. Vamos lá. Nós vamos fazer assim. Vai ficar constante será igual a concentração de N2O vezes concentração de O2 sobre concentração de NO2 vezes a concentração de NO. Ora, atenção, agora há pouco nós havíamos calculado o quociente reacional. Agora eu vou atrás da constante de equilíbrio. Então eu vou pegar os valores aqui da última linha, do equilíbrio, e vou usar o valor da constante que ele forneceu para a gente, 9. Vamos substituir esses valores? Vamos substituir? No lugar de constante, 9. Igual. No lugar de N2O, 0,10 mais x. 0,10 mais x. No lugar de O2, também é 0,10 mais x. Então vai ficar 0,10 mais x vezes 0,10 mais x vai dar 0,10 mais x ao quadrado. Aqui embaixo é NO2 vezes NO, que vale o mesmo valor, né? Então vou colocar logo assim, 0,06 menos x também elevado ao quadrado. Para tentar descomplicar, vamos simplificar. Perceba que eu tenho o quadrado no segundo membro, mas eu posso aplicar também um quadrado no primeiro membro. Então vamos fazer assim? Vamos aplicar raiz quadrada nos dois membros da expressão. Então vai ficar bem legal. Olha só, o que é que vai resultar aqui pra gente? Então vamos ficar com 3, raiz quadrada de 9, 0,10 mais x sobre 0,06 menos x. Pronto, ficou mais fácil, né? Vamos continuar aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar esse 0,06 menos x e multiplicar por 3. Então nós teremos 0,18 menos 3x, que vai ficar igual a 0,10 mais x. Pronto. Melhorou?
bastante, não foi? Todo mundo que tem x para um lado, quem não tem x para o outro, nós vamos ficar com 4x igual a... Olha como ficou legal. Agora a gente pode achar o valor de x. Vamos lá? Vamos achar o valor de x. Simplesmente, x vale 0,02. Esse aqui é o valor da quantidade x. Se a gente for substituir, nós vamos encontrar aqui em cima, vamos lá, aqui é 0,02, então esse termo aqui todinho vale 0,04. Este outro termo aqui também vale 0,04. E aqui, o x vale 0,02, então nós temos aqui 0,12. E aqui também nós temos 0,12. Só que tem um detalhe que eu não posso esquecer. É que o que ele perguntou na questão não é exatamente a quantidade mol do NO2. Ele quer saber a quantidade em grama. Então você vai fazer isso aqui. Olha só o que você vai fazer agora. Atenção, a questão ficou um pouquinho grande, mas é necessário fazer tudo isso. Nós vamos agora trabalhar em cima da massa molar que ele forneceu. O nitrogênio tem massa igual a 14 e o oxigênio tem massa igual a 16. Ora, 14 vezes 2, 28, mais 16, 44. Então nós temos isso aqui agora. Vamos ficar assim. Que a massa ela é igual a quantidade mol vezes a massa molar. Bacana? A massa de uma substância é a quantidade em mol vezes a sua massa molar. A massa molar a gente já viu aqui que vai dar 44 gramas. A quantidade em mol a gente acabou de ver que é 0,12. Então vamos calcular. Vamos ficar assim, que a massa será igual. Quantidade em mol no equilíbrio, 0,12 vezes a massa molar do N2O, está 44. 44. Portanto, esta massa é algo muito próximo de 5, vamos ver as alternativas aqui. 5,28, mais ou menos 5,3 que ia fazer. 5,28 gramas de N2O. 5,28 gramas de N2O. Ou seja, a melhor alternativa, olhando nas alternativas, vamos voltar para a questão, letra A. A melhor alternativa é letra A. Essa questão deu um pouco mais de trabalho, mas é isso. Vamos aprofundando a cada episódio da série. Chegamos no final do segundo episódio. Neste episódio, nós acabamos de identificar como é que a gente calcula a constante de equilíbrio fornecendo as concentrações do início. E nós vamos buscar as quantidades e as concentrações do sistema em equilíbrio. Aguardo vocês para o episódio 3. Não percam. Bons estudos e até lá!